A paz de Cristo, que Deus abençoe sua vida abundantemente, em nome de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma passagem bíblica que está em 2 Samuel, capítulo 22. É um cântico de Davi em ações de graças. Preste atenção para você entender a palavra e aplicar na sua vida a lição dessa palavra. É importante que você compreenda a palavra e obedeça. Se você ouvir a palavra e não obedecer, é mesmo que nada. Se você quer um resultado em sua vida, você precisa aplicar na sua vida que a palavra de Deus nos ensina. 2 Samuel, capítulo 22, a partir do verso 1, diz: Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Aqui fica claro que é Deus quem nos livra das mãos dos nossos inimigos. Foi Deus quem livrou a Davi das mãos dos seus inimigos, dos seus adversários. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que vivia constantemente em oração, apegado a Deus. E é dessa maneira que nós vencemos qualquer adversidade, qualquer tempestade, qualquer problema. Nos apegando a Deus, vivendo em comunhão com o Criador do universo. Então, Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Davi declara categoricamente que o Senhor era a sua rocha, a sua cidadela, ou seja, a sua fortaleza, o seu lugar seguro e o seu libertador. Nós temos que confiar tanto em Deus ao ponto de declarar, em meio a tempestades, que Deus é o nosso libertador. É aquele que nos livra das tempestades, que nos livra das adversidades, que nos livra de toda obra maligna. Deus livrou a Davi tantas vezes. Davi se apegou com Deus, Davi clamou ao Todo-Poderoso e Davi obteve a resposta. Deus o livrou, por exemplo, do gigante Golias. O gigante caiu aos pés de Davi. Deus livrou Davi até de leões ferozes, famintos. Livrou Davi dos inimigos, dos filisteus e tantos outros inimigos que se levantaram contra Davi, mas todos caíram por terra, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que nós possamos ter essa mesma confiança, que nós possamos ter essa mesma fé de Davi, ao ponto de declarar que o Senhor é a nossa rocha, é a nossa cidadela, é o nosso libertador. E o rei Davi continua: o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, ou seja, a minha proteção, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus da violência, tu me salvas. Davi enfrentou situações de violência extrema. Ele realmente sofreu muito, mas ele sempre clamou a Deus e Deus lhe dava livramento. Davi nunca abriu mão de sua fé, nunca desistiu. Mesmo diante da violência extrema, ele não se entregou ao medo, ao pânico. Pelo contrário, ele teve coragem suficiente de encarar os seus inimigos frente a frente, pois ele confiava em Deus. A confiança do rei Davi estava depositada em Deus. São poucas pessoas que têm essa confiança, essa fé. Na verdade, muita gente diz que tem fé em Deus, mas na hora do vamos ver, na hora da tribulação, cadê a fé da pessoa? Muita gente diz que tem fé em Deus, mas na hora da situação de periculosidade, parece que a pessoa nunca teve fé. Na verdade, ela teve fé da boca para fora. Porque quem tem fé de verdade não desiste, não foge da luta, não se esconde. Aquele que tem fé vai à luta, encara os problemas frente a frente.
confiando em Deus, confiando na palavra de Deus. Davi enfrentava os inimigos frente a frente porque Davi, ele sabia que Deus estava com ele. Foi ele quem declarou no Salmo 23, no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A coragem de Davi nascia da certeza de que ele não estava só em meio às lutas, de que Deus estava sempre com ele. Você pode estar sozinho fisicamente, talvez não tenha ninguém por você, mas em espírito existe um Deus que está sempre do seu lado, nas horas mais difíceis, e que ele jamais vai te abandonar. É nele que você deve confiar. É nele que você deve depositar a sua fé, a sua esperança. O verso 4 diz: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Davi invocava a Deus, o Deus que é digno de ser louvado, e Deus o livrava, Deus o salvava dos seus inimigos. No verso 5 diz: porque ondas de morte me cercaram, correntes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Veja que a situação de Davi, após ele ter escrito esse salmo, era uma situação bem difícil. Ele fala que cadeias infernais lhe cingiram e tramas de morte o surpreenderam. E eis a questão: como que Davi saiu desta situação infernal, desta situação perigosa e tramas de morte? Ele conseguiu sair desta situação porque ele invocou o nome do Senhor. No verso 4 diz: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Esta é a solução. Se você está passando por uma adversidade, uma situação infernal de tramas de morte contra você, invoca o nome do Senhor. Mas invoca para valer. Não invoca da boca para fora não, porque é mesmo que nada. Não viva de aparência. Não tenha uma fé fingida. Invoca a Deus para valer. Manifesta a sua fé. Não uma fé religiosa, fanática, bitolada, mas uma fé real. Uma fé que vem de um coração sincero, de um coração verdadeiro. O verso 7 diz: na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus. Olha só, na minha angústia. Todos nós temos momentos de angústia. E é nesse momento de angústia que nós temos que invocar o nome do Senhor, clamar ao nosso Deus, e Ele do seu templo ouvirá a nossa voz e nos dará a vitória. Olha o que Davi disse: na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca fogo devorador, e dele saíram carvões em chama. Aqui está a manifestação da glória de Deus por aquele que o invoca, por aquele que chama por ele. Se você chamar por Deus, ele vai se manifestar furiosamente contra os seus inimigos, contra todo o mal que tem se levantado contra você. A minha oração é para que Deus, em sua ira, se levante contra todos aqueles que estão se levantando contra nós, contra os demônios. Que Deus venha contra os demônios, contra os inimigos que têm se levantado contra você. Que Deus se levante contra a doença, contra a enfermidade, furiosamente, e acabe com a enfermidade.
acabe com a doença. Que Deus se levante furiosamente na sua ira contra os demônios. Que todo mal seja destruído. E que você, caro irmão e irmã, sejam livres, sejam libertos de toda carga negativa no nome de Cristo Jesus. Eu estou gravando esse vídeo aqui diretamente do altar do templo de adoração e compartilhando com vocês aqui no YouTube. Que Deus te abençoe, compartilha, curta, inscreva-se no canal. E agora eu quero fazer a oração por você, para que Deus te dê uma jornada de crescimento espiritual, que você tenha uma jornada feliz. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, novamente eu entro na presença gloriosa do Senhor em oração, cumprindo, meu Deus, mais um dia da jornada de crescimento espiritual. E eu peço que o Senhor abençoe a vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão acompanhando esse vídeo, que essa pessoa seja livre das doenças, livre das maldições, livre do pecado. Que ela seja livre de toda obra maligna, que haja salvação, que haja restauração na vida desta pessoa, em todas as áreas, para a glória do Senhor, em o nome de Cristo Jesus. Meu Pai, livra essa pessoa dos inimigos. Livra ela, meu Pai, das adversidades, dos principados e potestades. Que essa pessoa seja colocada a salva, seja posta em um lugar alto, aonde os inimigos não podem alcançá-la, aonde os inimigos não podem atingi-la, em nome de Cristo Jesus. Que essa pessoa esteja em uma torre forte, em uma torre alta, em um lugar de refúgio, de abrigo. E esse lugar é na tua presença, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Faça isso, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus, dê glória somente a Deus.